Fala galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal VB Repórter Esportivo. Hoje vamos falar do empate do Inter contra o Atlético Mineiro aqui no Beira-Rio, sem gols pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um empate amargo para a torcida colorada que vinha com a esperança de conquistar esses 3 pontos e sair dessa zona preocupante que o Inter está nessa reta final de temporada, buscando se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A partida de hoje, eu acho que o grande destaque da partida de hoje, que inclusive teve um levantamento do diretor técnico do Atlético Mineiro, o Victor Bage, que foi jogador inclusive do Grêmio, goleiro gremista, em relação à arbitragem. O diretor técnico do Atlético reclamou em uma nota veemente, destacando que a arbitragem precisa de um processo de melhora e que todas as rodadas os clubes vêm sendo afetados durante a competição e que principalmente o Atlético na partida de hoje, considerando a expulsão do jogador o Vitor Hugo e também da questão do pênalti que foi anulado a favor do Inter, mas que teve bastante contestação, que a arbitragem precisa de uma melhoria e um processo de remontagem e reformulação. A partida de hoje também, do lado colorado, vale destacar também a inefetividade e a inoperância do jogador e do centroavante Rafael Borré. É um jogador que o técnico Ramon Dias, na partida de hoje, quando colocou inclusive o Ricardo Matias no segundo tempo, ele trouxe o Rafael Borré um pouco mais recuado, mas é um jogador que vem tendo bastante dificuldade de finalizações e bastante dificuldade de fazer gols, que é o trabalho principal do centroavante colorado. É um momento que o atleta certamente está sofrendo com esse momento de não marcar gols, mas que é fundamental essa retomada, essa melhora a favor do Inter. Visando que na próxima rodada o Inter tem um confronto direto contra o Vitória, fora de casa, lá em Salvador, no estádio Barradão, buscando os 3 pontos e buscando sair dessa zona incômoda que ainda se encontra no Campeonato Brasileiro e que ainda não se livrou completamente do rebaixamento. O Atlético, por sua vez, ele permanece na 13ª colocação como o último colocado da zona de classificação para a Copa Sul-Americana e se encontra classificado para a grande final da Sul-Americana contra o Lanús no final do mês, um foco que o time mineiro tem como principal destaque para essa final da temporada e que vai buscar o título da competição intercontinental. Para o Inter, acredito que só resta uma melhora nessa reta final de temporada, buscar os 3 pontos, principalmente fora de casa, que o Inter tem sofrido em buscar e não tem conquistado com facilidade os 3 pontos fora de casa, e principalmente consolidar também na volta aqui ao estádio Beira-Rio, no próximo sábado, diante do Bahia, o Inter que terá o Vitória e depois o Bahia, um clássico Bavi pela frente, 2 jogos importantes, consolidar os 3 pontos, inclusive porque no final do jogo de hoje a torcida colorada vaiou bastante os jogadores e principalmente o momento que os jogadores foram reconhecer a torcida, os jogadores fizeram bastante, os torcedores colorados fizeram bastante contestação e bastante vaiaram a atuação dos jogadores, que para a próxima partida tem o Vitória fora de casa e que certamente tem como fundamental essa vitória que passa tudo sobre o Vitória e depois sobre o Bahia e, claro, tem os próximos jogos que ainda não tem a confirmação de data, mas que passam pelos 3 pontos. Eu acho que o Inter já perdeu vários pontos aqui no Beira-Rio
e deixou escapar várias vitórias e chega nesse momento num cenário delicado, num cenário que ainda tem bastante pressão sobre os jogadores e sobre a comissão técnica do Ramon Dias e do Emiliano para buscar as vitórias que restam para o Inter para classificar pelo menos para a Copa Sul-Americana, a competição internacional que o Inter tem para disputar, já que a Copa Libertadores é uma competição que o Inter está muito distante de alcançar. Agradeço aí a todos a participação e para destacar então, o Inter fechou na partida de hoje o placar de 0-0 sobre o Atlético Mineiro. Tem na próxima rodada o time do Vitória lá em Salvador e o Atlético Mineiro enfrenta o Bahia, o próximo adversário aqui do Beira-Rio do Inter, o Bahia, na sua casa, e o Inter que não contará com o Gabriel Mercado, que foi suspenso para a partida contra o Vitória, e também terá outros jogadores, talvez inclusive a presença do Ricardo Matias como titular, já que ele entrou bem no segundo tempo, no decorrer do segundo tempo, e também a participação desse sistema, né, que o Inter já tem consolidado com 3 zagueiros, com o Vitão, Juninho e o Gabriel Mercado, que vai ficar de fora. Provavelmente vai entrar o Vitor Gabriel para suprir essa carência na próxima partida. Agradeço a todos por curtir esse vídeo, por assistir o vídeo também. Até o próximo vídeo e obrigado, até a próxima. Boa noite, Diogo. Vitor Bassotto, Rádio Antena Mix, aqui de Porto Alegre. Eu queria saber o que tu avalia que faltou para a partida de hoje. O Atlético construiu bastante, principalmente, né, nas jogadas de articulação, pelos lados e tudo, mas o que tu acredita que faltou para ter a finalização do gol e para o Atlético sair com os 3 pontos definitivamente na partida de hoje? Obrigado. Para um jogo, posicionalmente falando, para um jogo de posição, são necessárias mais peças. Você precisa ter alturas, eixos, você precisa de fato dominar o adversário. A gente acredita no futebol como essa ferramenta de uma equipe que domina, uma equipe que tenta protagonizar e obviamente necessita de 10, muitas vezes 11 jogadores, como o Everson quase sempre foi. Acredito que a partir da expulsão ficou muito difícil conseguir controlar a posse, conseguir dominar o jogo, e a gente vai tentando fazer inclusive algumas trocas para manter uma competitividade alta, mas ao mesmo tempo tentando tirar a bola do Inter, o que de fato foi muito difícil e que talvez não tenha tido êxito de certa forma, mas acredito de fato, para um jogo, profissionalmente falando, para um jogo de protagonismo, você precisa ter uma equipe completa, você precisa ter todos os jogadores em campo para de fato poder colocar dúvida no adversário em algum momento. Somente no duelo, somente na competição, fica realmente muito complicado avaliar o jogo sobre esse aspecto. Eu hoje prefiro, em base à organização defensiva, que eu acho que foi crucial, somado, obviamente, a uma questão anímica, de vontade, de disposição, que eu acho que precisa realmente ser muito valorizada, não só para a gente, mas como vocês também, de cara ao nosso torcedor. Professor, boa noite. O senhor comentou a respeito, né, de encarar esse jogo como final, e o senhor sabe muito bem que uma final precisa de um bom goleiro. Eu gostaria que o senhor